Obrigado, gente. Deus é bom, sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Ministrei na quinta-feira uma mensagem, está com o título no YouTube de Espinho na Carne. E, resumindo, de maneira bem por cima, né? O que eu ensino nela é como que a gente lida com os espinhos na carne, né? Com pessoas que são diabolicamente levantadas para nos tirar da santidade. Isso é bíblico, isso é real. A nossa luta não é contra pessoas, amém? Em relação a pessoas, a gente sempre vai amar da mesma maneira que Cristo amou. É claro que a gente tem que guardar um certo cuidado. Jesus ensina o povo a ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes, né? E de fato, nós temos um tesouro guardado em nós, né? Nós, como vasos de barro, nós temos a palavra e nós temos o Espírito habitando em nós. Amém. Então é importante que a gente tenha cuidado em, primeiro, saber, conhecer o nosso inimigo, né? E saber que ele não são as pessoas. As pessoas talvez andam inspiradas pelo inimigo. Não possuídas, né? Mas inspiradas por ele. Então eu ensinei isso na quinta-feira, nós oramos pelos que nos perseguem. Esse é o jeito que Cristo nos ensinou, viu, gente? Eu sei que às vezes a gente tenta pensar em criar maneiras para a gente sair fora dessa obrigação de abençoar quem nos persegue, mas a verdade é que não tem brecha na lei, não tem, né, tem advogado que fica buscando, né, para ver se consegue encontrar uma outra forma. Não tem outra forma, irmãos. A forma cristã, a forma bíblica, é sempre da gente abençoar quem nos persegue, orar por quem nos persegue. Amém? Entretanto, nessa noite, eu quero pegar o outro lado da moeda. Quero que você vá em primeira carta de João, no capítulo 2. Não é o Evangelho de João, viu, gente? É a primeira carta de João. Está lá no mais final da Bíblia, depois de 2 Pedro. 1 João capítulo 2, 1 de João capítulo 2, versículo 18. Amém? Está dizendo assim: filhinhos, essa é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que essa é a última hora. O que João está dizendo? Vai existir sim um anticristo, né? Aquele que vai personificar a antítese de Cristo, né? O contrário de Cristo. Ele vai liderar algo mundial, mas ele não chegou ainda. E João está dizendo que vários anticristos já têm surgido. João escreve isso no século I. Por que vários anticristos têm que surgir antes do anticristo, ou anticristo surgir? Do mesmo jeito que foi necessário que muitos profetas falassem antes da vinda do Cristo. Vocês estão entendendo? Era necessário uma preparação de ensino para a primeira vinda de Jesus Cristo, e permanece sendo necessário uma preparação de ensino que antecede a segunda vinda de Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Amém?
Nós estamos ensinando, e a gente sabe que as pessoas aprendem de maneiras diferentes, né? A igreja está aqui para ensinar aquilo que a palavra diz sobre o que é santidade, santificação, sobre o que é a vida no Espírito e o que a palavra diz a nosso respeito. E os anticristos? Estão para fazer justamente o contrário. A questão é que eles não abrem igrejas, até abrem. Chamam de igrejas do mesmo jeito. Mas a questão é como identificar, como entender quem são esses anticristos e qual é o ensino que vem, né, desses anticristos. Versículo 19 vai dizer: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Olha só, os anticristos, eles surgem do meio dos santos. Amém? Veja que a ideia que o crente tem, equivocada, é que o anticristo ele está no carnaval da Globo. Ali está muito fácil da gente ver que aquilo não é cristão, né? Está muito fácil. A dificuldade é de onde vem o ensino equivocado, de onde vem o ensino errado. É claro que se eu quero envenenar alguém, eu não vou entregar um copo de veneno e falo, toma. Eu vou tentar diluir esse veneno em algo que a pessoa gosta. E o perigo do ensino é esse. Jesus vai falar para os fariseus não, para os discípulos, para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos no início acham que ele estava falando de pão, mas depois ele entende que o problema era o ensino dos fariseus. Porque o ensino errado, ele realmente é um fermento. Você não detecta o fermento no sabor. Amém? O fermento, ele só faz a massa crescer. Você detecta ele no olho. No sabor, não. Se você comer de olho fechado, talvez você vai, a textura, dependendo do pão ou do bolo, né? Você vai detectar que ele teve um fermento. Mas ele não muda o sabor. Amém? E outra coisa, antes de comer, você tem que tirar. Não é igual o povo que tem nojo de... Já viu esse povo que não... Não seja um deles, viu, gente? Que fica tirando a alface do hambúrguer. Já fui essa pessoa, eu posso falar com lugar de fala. Não seja essa pessoa. Mas o fermento não dá para fazer, não. O fermento, depois que está pronto, ou você come ou não come. Amém? Então veja, os anticristos saíram do nosso meio. Eles têm um ensino, as pessoas que ensinam para desviar a igreja, elas vieram da igreja, elas já estiveram conosco. E talvez nem elas mesmas saibam o desfavor que elas fazem para o Evangelho. Enganadas ou não, se elas estão fazendo aquilo deliberadamente ou não, eu não tenho como saber, porque eu não sondo corações. O Senhor sabe e julgará todos os corações. Amém? Versículo 20 diz, mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Abra em primeira carta de Paulo a Timóteo. É isso? É. No capítulo 6. No verso 3. Veja que Paulo vai falar
do mesmo grupo de pessoas. Você vai perceber que ele vai discorrer sobre esse mesmo grupo de pessoas. 1 Timóteo 6, 3. Diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas, só um minutinho, quem usa a palavra anticristo na Bíblia é só João, viu? É por isso que só vai ter a palavra anticristo nessas cartas pastorais de João, na primeira e na segunda. Amém? Por isso que não tem esse nome aqui, mas a gente percebe que está falando do mesmo grupo. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sua doutrina, de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Parece que Paulo faz um caminho muito maluco, né? Ele pega alguém que ensina uma falsa doutrina e ele dá umas características. Essa pessoa que ensina falsa doutrina é orgulhosa. Amém? O orgulho, ele precisa ter um cheiro de morte para a gente. Porque a palavra fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu não sei se você já teve alguém se opondo a você. Certamente, em algum momento da sua vida, nem que seja num joguinho de videogame, você teve alguém se opondo a você. Mas ter Deus se opondo a você é algo que você não vai ganhar no joguinho. Não é sábio a gente estar no lado contrário a Deus. E de todas as coisas, o que a Bíblia fala de maneira muito categórica é o orgulhoso. O orgulhoso sempre vai estar do lado contrário de Deus. Agora, olha interessante, a pessoa que tem coragem de ser orgulhosa, a ponto de estar do lado contrário de Deus, que tipo de atitude que ela vai ter para conosco? Ela sempre vai ter, se nós ensinamos a palavra, ela sempre vai ter uma atitude de controvérsia, de contenda, acerca de palavras. O resultado da postura do orgulhoso é inveja, briga, difamação e suspeita maligna. E a suposição de que piedade é fonte de lucro. Eu não sei se você enxerga da mesma maneira que eu, mas eu já enxergo pessoas que se opõem ao trabalho que a igreja faz no planeta. Que reduzem a igreja e o trabalho missionário que a igreja faz a simplesmente esse povo está só correndo atrás de dinheiro. Não é verdade? Seja sincero comigo. Você já pensou isso? Eu vou ser sincero com você, eu também. Eu não nasci em lar cristão. Eu supunha que igreja era só um comércio. E talvez algumas realmente sejam, eu não posso falar por todas. Talvez algumas pessoas, e é claro, né? Sempre vão ter as pessoas que vão ter essa ideia lupina, né? Os lobos. O lobo, ele vai abrir uma igreja mesmo. E ele vai tentar te vender aquilo que você quer comprar, que é a sua bênção. Vocês estão quietos hoje? Está tudo bem? Compre a sua bênção. Ele não fala compre a sua bênção, ele fala venha no culto da vitória. Ele te promete uma coisa que, pasme, a Bíblia realmente promete. Cristo nos fez mais que vencedores. A diferença é que ele dá um jeito de te cobrar por isso. Ele dá um jeito de te cobrar por algo que a gente já tem de graça. Amém?
Vocês já viram isso? De fato, isso acontece. E de fato, a gente tem que tomar cuidado. Entretanto, eu tinha o costume de achar que tudo da igreja tinha a ver com comércio. E aí eu não conseguia ouvir. Assim que eu comecei a congregar, eu tinha um pensamento muito ligado ao ceticismo. E assim que eu comecei a congregar, eu comecei a gostar da palavra, mas eu me incomodava, por exemplo, com o momento de dízimos e ofertas. Por que tem que ter todo dia? Por que tem que ter toda hora? Por que tem que ficar falando a mesma coisa? Por que tem que ficar... Eu já sei, já entendi. Não tinha entendido nada, irmão. Sabe o que tinha acontecido? Eu não aguentava ouvir. Eu não aguentava ouvir uma coisa que eu não estava gostando de praticar. Porque eu não estava praticando, né? Então eu não gostava de ouvir. A gente não gosta de ouvir que o que a gente está vivendo está errado. Não é verdade? Eu já falei isso aqui uma vez, que às vezes o povo fala assim, pastor Paulo bate. Não sou eu que bato, é você que apanha. É só você tirar a cara da reta. Tira a cara da reta, eu vou bater no mesmo lugar. Eu já estou avisando, eu vou bater no mesmo lugar. No mesmo lugar, é naquele que não pratica a palavra. Bota a cara aqui que vai levar mesmo. E aí, ou você vai tirar a cara, ou você vai tentar se defender. É daí que vem a inveja, as brigas. E aí vai ter que vir o quê? A difamação. Porque eu estou num lugar, por exemplo, né? Eu estou num lugar que eu estou com o microfone na boca e um monte de gente me ouvindo. O que você pode fazer daí onde você está? Pega mal se você levantar e começar a discutir comigo daí. Até porque alguém vai levantar e vai catar você pelo pescoço e levar lá para fora, porque você não pode interromper o culto. Já estou deixando claro que é isso que vai acontecer. No caso aqui, o Patrick. Você percebe que a gente sempre tem um desses, né? Não é contratado não, gente, é da igreja, é ovelha. De manhã tinha o Luizão aí na área. A realidade é essa, né? O Senhor manda essas pessoas para a gente. Então, tem uma turma aí. Não é à toa que a gente tem o pessoal da Mexis aqui para ajudar a gente. Tem uns que vão ser os primeiros a correr, mas é importante correr também. Me perdi aí. Não, tá. Você não vai poder fazer isso. Então, o que essas pessoas fazem? Elas tentam disseminar. Porque o ser humano tem um problema muito sério. Para eu acreditar no que eu acredito, parece que para ter força na verdade que eu tenho, eu preciso que você creia nela também. Não é interessante? Já viu isso? A coisa mais engraçada que eu vejo é ateu tentando converter crente. Cara, você não acredita, fica assim, não, mas você tem que não crer junto comigo. Eu nunca vi um evangelismo de ateu, é muito maluco. Por que existe evangelismo de ateu? Porque a pessoa não aguenta. Ela não aguenta pensar que talvez ela esteja errada. E no fundo, o descrente sabe que ele está errado. Tem aqueles que vão se debater, mas eventualmente vão se converter. Esse foi meu caso. Tem alguns que vão se debater e não vão se converter porque são orgulhosos demais. E tem um cheiro diferente nesse debater. Porque Paulo vai falar sobre pensar que a piedade é fonte de lucro. Jesus vai dizer que não dá para servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Ou seja, existe uma grande ideia de oposição àquilo que a gente prega, por incrível que pareça, que é a idolatria ao dinheiro. Eu falei um pouco sobre isso hoje na direção do culto pela manhã. Aliás, a mensagem da Aline de manhã também faz um packzinho com a minha de quinta e com essa da noite.
Pedi o pessoal depois da Web TV para juntar tudo, né? Fazer um bem bolado das 3. E a verdade é que cada vez mais a gente vai vendo essas disposições mentais. Muita gente tem dificuldade de congregar, ou de servir, ou de se entregar ao Senhor, justamente porque amam demais o dinheiro. Nesse texto de 1 Timóteo 6, é onde eu li até o 5, né? Não, eu li até o 6. Versículo 7 vai dizer, 6 vai dizer, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Amém, gente? Ter lucro não tem problema. Só a gente vai ter lucro, o resto tá tudo outra coisa. Gente, ter lucro não tem problema. O problema é o dinheiro ter você. O problema é o dinheiro ser o objetivo da sua vida. Amém? E é claro, se eu estou em Cristo, estou feliz em Cristo, estou provido por Ele também. Estou prosperando por Ele também. Porque o desejo de Deus é que a gente prospere, não só para que a gente se ressalte sobre os ímpios, mas também que a gente possa ter uma vida em paz nessa terra. O problema é você estar aqui para isso, e não pelo Senhor. Porque em diversas situações na caminhada cristã, você vai ter que escolher entre praticar a palavra e ganhar dinheiro. E nessa vai entrar um elemento, que é Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 8, verso 7. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Diga, está falando de mim? Glória a Deus. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Tem algum mentiroso aqui? Imagina, eu queria pegar um amém. Estão prestando atenção, parabéns. E todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Vamos pegar essa lista é boa. Mentiroso. E o mentiroso é engraçado, porque a gente super passa pano para mentira, a gente acha normal. Ah, mentirinha. Não existe mentirinha não, querida. O diabo é o pai da mentira. Ah, mas aí como é que eu vou fazer? Não esteja em um lugar que você vai precisar mentir. Amém? Não faça nada que você vai ter que esconder depois. Idólatra, feitiçaria, macumba, imoralidade sexual, os assassinos, até aí a gente está junto, os depravados, os incrédulos. Eu nunca colocaria, humanamente falando, essas duas primeiras, junto com essa turma toda, no mesmo inferno. O covarde e o incrédulo. Por quê? O covarde e o incrédulo está colocado por Jesus, porque quem está falando isso aqui é Jesus, amém? No mesmo bolo do assassino, do imoral, do feiticeiro e do idólatra. Presta atenção, o covarde e o incrédulo. Para mim, o incrédulo era só um cara que não tinha sido convencido ainda. E eu, durante muito tempo, fiquei quebrando a minha cabeça, porque eu conheço muito incrédulo. Fiquei quebrando a minha cabeça para tentar provar para o incrédulo que Jesus Cristo é o Senhor. E tentar testemunhar, provar com a minha vida. Cara, sabe o que eu descobri? É impossível. Porque ele não é incrédulo por falta de convencimento. Ele é incrédulo por opção.
Não estou dizendo que você tem que abandonar todo incrédulo. Eu já fui um incrédulo. A gente evangeliza o incrédulo. Mas todo incrédulo permanece incrédulo. Não é por falta de, não tenho certeza. É porque no momento em que ele assume que Deus existe e que Jesus é o Senhor, nesse momento, ele vai ter que mudar a vida dele. O incrédulo sabe que no momento em que ele para de se denominar incrédulo e começa a se denominar crente, as coisas que ele ama ser, fazer e viver, vão ter que ficar para trás. Eu não conheço o coração de ninguém, nem você. Mas se a gente enxergar dessa maneira, o incrédulo deixa de ser alguém que não foi convencido e passa a integrar o time dos anticristos. Porque com a sua incredulidade, ele vai buscar lutar contra a informação de que a salvação está na palavra de Deus. Porque essa informação o incomoda. Paulo vai dizer a Timóteo na segunda carta, sobre os últimos tempos também, né? Que as pessoas começariam a juntar mestres segundo a sua própria cobiça. As pessoas começariam a procurar pessoas que falam o que a gente quer ouvir. E aí, a gente está numa época muito propícia para isso. Porque o que não falta é gente na internet falando o que a gente quer ouvir. O que você quer ouvir? Procura o que você acha. Não tem necessidade nenhuma de você ficar ouvindo o que te confronta. Agora, o incrédulo, ele busca como quem sente coceira nos ouvidos. Aquele que fala no ouvido que ele escuta. E assim também é o covarde. E por covarde, gente, não estou falando você que tem medo de altura, que não gosta de subir em montanha-russa. A palavra covarde nesse texto é a palavra deilos, que está lá também em Mateus, no capítulo 8. Vai lá comigo, Mateus 8. Versículo 26. Aí eu vou ler na outra versão, porque na NVI está transformado aqui, né? Na revista atualizada, diz: perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Porque sois tímidos. O que é a timidez que Jesus fala? Na NVI está dizendo, por que vocês estão com tanto medo? Essa palavra tímidos é a palavra deilos, é a mesma palavra que é traduzida como covardes em Apocalipse 21. O covarde, o tímido, nada mais é do que alguém que não anda em fé. Quem não anda em fé, não é porque não consegue acreditar, é porque não tem coragem de andar em fé, não tem coragem de praticar. Acha absurdo alguém que anda em fé e acha absurdo alguém que ensina alguém a andar em fé. Porque ele é orgulhoso e ele nada entende. É a mesma pessoa, é o mesmo grupo de pessoas. E essas pessoas realmente precisam sair do nosso meio. Porque são pessoas que ouviram, não tiveram coragem de crer e não tiveram coragem de praticar. Não foram humildes para pedir ao Senhor sabedoria para praticar. Não foram humildes para pedir ao Senhor força. Não foram humildes para se entregar ao Senhor. O que elas conseguem fazer? Simplesmente se opor àquilo que o Senhor ensina. Estão comigo?
E fala se não é a verdade. Veja se não é um pensamento muito lógico. Porque se eu consigo te convencer de que não é bem assim que a Escritura ensina, talvez para mim eu tenha um pouco mais de força em me manter incrédulo, em me manter covarde. É por isso que as pessoas têm o costume de buscar círculos de relacionamento de pessoas parecidas com elas. Amém. Eu já falei, eu não sou uma pessoa muito agradável de andar, não. Porque se alguém fizer fofoca perto de mim, vai ser corrigido. Ah, mas é só uma fofoquinha. Uma fofoquinha é um assassino de pessoas, né? A gente mata a influência da pessoa. Se eu ensino algo, se eu falo mal do Breno, por exemplo. Breno vai casar, gente. Em algum momento a gente vai conseguir. Sei qual é o momento. Eu vou ter uma dificuldade muito grande de encontrar uma boa pretendente para o Breno. Já não está fácil. Mas ele é perseverante, ele anda em fé, esse irmão. É possível, possível. Que as pessoas tenham uma... Já aconteceu com você de alguém falar assim, nossa, eu achei que você era de outro jeito. Porque não conhecia. Conhecia de ouvir falar. As pessoas que não conseguem praticar a palavra. Gente, os anticristos não são necessariamente pessoas de muita voz, não. Elas agem diabolicamente de maneira muito sorrateira. E elas agem às vezes... Eu não estou dizendo que acontece aqui, não. Mas eu estou dando uma vacina, porque pode ser que aconteça. Na verdade, já aconteceu. Pode ser que aconteça, talvez vá acontecer. Porque isso está na vida, viu, gente? Isso é o que acontece. É no fim do culto. Na hora de ir para casa, na hora de ir comer pizza. Que vai falar assim, isso não é bem assim, não. Fala a verdade, você já falou isso alguma vez? Tá, você não vai falar. Você já ouviu isso alguma vez? Quem já ouviu isso? Isso não é bem assim, não. Ah, mas será? E a próxima palavra pode ser que venha com... Não sei se vocês já viram a pirâmide de argumentação, né? Depois você procura. O jeito mais baixo de se destruir uma argumentação é você atacando o argumentador. Então, sabe como uma forma boa de você falar que o que eu estou ensinando é errado? É você falar mal de mim. Dá certo para a maioria das pessoas. Eu estou aqui sabendo que isso já aconteceu. Talvez aconteça agora, eu não sei. E tenho a certeza que vai continuar acontecendo. Não fala amém, não, pelo amor de Jesus Cristo. Mas eu sei que vai. Porque é o natural. E não só de mim, mas de todo aquele que sobe para pregar, porque a gente vai pregar a mesma coisa. A vantagem é que aqui a gente dilui muita gente. A gente dilui o falar mal também. Apesar que normalmente é com o Japa e com o Hélio. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Mas são dois, continuam ajudando a gente, né? E eu entendo falar mal do Hélio. Não, de obrigado.
Do Marcos ninguém fala, tá vendo? Ele se salva nessa. Mas isso dilui, na verdade dilui para todo mundo. Às vezes um líder fala alguma coisa, alguém vai falar mal. A maledicência ela é muito diabólica, né? Mas o que está por trás da maledicência? Não é necessariamente porque as pessoas não gostam daquela pessoa. O que está por trás da maledicência é a covardia. Porque todo maledicente é covarde. Porque ele nunca fala com a pessoa. É sempre por trás. Não é? Não tem maledicente corajoso. Todos são covardes. E se é covarde, está naquele versículo. Até porque a palavra fala para a gente não ser maledicente. Então, maledicente automaticamente já é alguém que anda na carne e anda de maneira ímpia. Você está comigo? Não é verdade? Tiago vai falar sobre a gente controlar a nossa língua. Eu tenho opiniões horríveis sobre várias pessoas. Eu só não falo. Amém? Porque eu vou ser a pessoa que vai ficar falando mal de todo mundo para todo mundo, para quê? Qual o ganho que existe nisso? O único ganho que existe isso é uma passagem sem volta para o inferno. Agora, tudo bem, eu não estou dizendo que toda vez que você fala mal de alguém, de qualquer pessoa, você vai para o inferno. Não, não é isso não. Cuidado. Mas o cheiro de maledicência é o mesmo do enxofre. E é uma atitude covarde. Pastor, você foi de um lado para o outro. Não, eu estou falando a mesma coisa. Porque eu estou vacinando você em duas situações. Primeiro, para você não deixar que incredulidade, fraqueza moral e covardia te arrastem para fora da salvação. E segundo, para você não deixar que nenhum covarde ou incrédulo te arraste junto com ele para onde ele vai. Faz sentido? Porque João disse que eles estão no nosso meio, que eles saíram do nosso meio. Eu gosto muito da parte de saíram, que saiam, que sumam. Eu gosto quando sai. Amém? Porque se a pessoa quiser morrer sozinha, ela tem todo o direito. Mas o triste é quando ela quer arrastar alguém com ela. E eu estou dizendo isso para você nessa noite com todo o amor do meu coração de verdade. Para que você não... Você tome cuidado também com o que você fala e com o que você ouve. E detalhe, não sou eu que digo a verdade. É a palavra que é a verdade. Então, filtre tudo pela palavra. Por isso que a gente ensina tanto aqui sobre aprender a palavra. Por isso que é tão importante aprender a palavra. Quando eu falava mal de igreja, eu falava por desconhecimento. Tudo bem, eu era ímpio. Esses caras só querem dinheiro. Eu achava isso, sabe por quê? Porque eu só queria dinheiro. E aí eu lia a atitude de todo mundo com os meus óculos. Não é verdade? A gente lê as atitudes das pessoas. Já percebeu que todo... Ai. Deixa eu escolher bem as minhas palavras aqui. Eu já falei aquela questão do carro, né? Quando você está olhando um carro novo para comprar, você começa a ver o carro todo dia na rua, não é? É a mesma coisa com o pecado. Quando você tem um pecado favorito, você vê esse pecado em todo mundo. Quando o cara ele é um adúltero, toda vez que ele vê um homem conversando com a mulher, ele acha que ele está cantando a mulher. Não é? Quando ele vê alguém cochichando, ele acha que está falando mal de alguém, não é? Se eu chego aqui e falo alguma coisa para alguém, às vezes eu estou falando assim, cuidado com a luz, né? Já viu gente que fala assim, eu estava na mesa, ela estava falando no cantinho com ela, estava falando mal de mim. Já viu gente que tem essa postura? Que vê alguém falando uma coisa longe e acha que a pessoa está falando mal dela.
Que maluquice é essa? Por quê? Porque ela é uma pessoa que fala mal das pessoas. Uma pessoa que ama o dinheiro sempre vai achar que tudo que as outras pessoas fazem é por dinheiro. Uma pessoa que ama a iniquidade, ela sempre vai ler todas as atitudes com o óculos errado. É por isso que a gente é ovelha. A gente é bobo. E é importante a gente ser bobo mesmo. Graças a Deus nós temos um supremo pastor. Agora, Jesus nos pastoreia através da igreja, dotada com o seu dom do Espírito, mas também com a base da palavra. Cuidado com tudo que não estiver na palavra. Eu citei na quinta, vou falar de novo. Cuidado com modas que estão fora da palavra. Cuidado, você precisa fazer uma regressão, vamos ver. Você precisa fazer uma cura. Gente, nada disso tem na Bíblia. Não tem essa prática na Bíblia, não faça. Isso é para te tomar dinheiro. Você está aqui? Qual que é a prática que tem na Bíblia? Aprender a palavra e praticar. Aprender a palavra e praticar. Servir as pessoas, ser humilde. Está com dúvida? Pergunta. Amém? Nós somos acessíveis. Não tem ninguém aqui subindo em salto, não. Eu não acabo de pregar e vou, entro dentro do... Fico esperando todo mundo ir embora. Não, gente. Amém? Não é assim que funciona. Tem dúvida? Pergunte. Busque ajuda. Mas busque ajuda baseada na palavra. Amém. No início a gente não sabe muito das coisas. Mas em algum momento você vai encontrar algo na palavra que vai desafiar o jeito que você sempre viveu. E nessa hora, você tem que tomar uma decisão. Você vai ser um covarde incrédulo, ou você vai ser alguém que agrada ao Senhor vivendo em fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí vai dizer também que os que dele se aproximam precisam crer que ele existe e é galardoador ou recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, existe uma recompensa vinda de Deus para aquele que anda em fé. Mas antes de tudo, o meu desejo de andar em fé não é pela recompensa, é para agradar a Deus. Como que a fé vem? Como que a fé vem? Ouvir a palavra de Deus, ou seja, eu vejo o que a Bíblia ensina. Não mistifica isso não. A palavra de Deus é o que Jesus ensinou. Eu vejo o que ele ensina e falo, eu tenho que mudar isso agora. Eu preciso mudar isso agora. E se não muda, e se eu não vou mudar, e se eu não uso a palavra para mudar a minha vida, eu não estou andando em fé. E aí, gente, toda vez que você ouvir uma palavra que confronta o seu estilo de vida, sabe o que acontece? Ou essa palavra vai te mudar, ou você vai tentar mudar a palavra. Um dos dois vai acontecer. O primeiro parece que é difícil, porque você sempre viveu e creu daquela maneira. Parece que é difícil, mas não é. É o jeito mais fácil, porque nós fomos criados para andar em fé e recriados em Cristo para andar em fé. Mas quando nós não andamos em fé, é como se a gente tivesse uma farpa permanente na nossa mão,
no dedo, inflamando, machucando, incomoda. Não andar em fé incomoda. São dores diferentes, né? A dor da inflamação é uma. A dor do exercício físico é outra. O exercício físico causa uma dor, que você sabe que é para melhorar o seu condicionamento. A inflamação, ela causa uma dor que é só dor. Andar em fé vai te causar uma dor, mas é uma dor de crescimento. Não andar em fé, permanecer como covarde e com incrédulo, vai te causar uma dor. Só que essa dor não passa. Ela não vai passar enquanto você não tirar a farpa da incredulidade e da covardia. A dor não passa. Você não precisa viver com dor. Amém. A igreja tem uma misericórdia infinita para aqueles que estão lutando para andar em fé. Não importa quantas vezes você errou. Não importa quantas vezes você errou. A gente sempre está aqui para restaurar. Mas jamais se torne alguém que diz que é normal andar em pecado. E jamais se torne alguém que atribua pecado àquele que anda numa vida de santidade e numa vida de fé. Cuidado. Cuidado com a sua vida. Só tem uma. Só tem ela, irmão. Não tem duas. Sabe que a doutrina da reencarnação, ela é muito boa. Porque a gente pode pensar assim: ah, se eu ferrar com essa vida aqui, eu tenho outra tentativa. Tem não, querido. Isso é uma mentira gostosa. A pior das hipóteses, se eu for muito mal nessa vida, na próxima eu nasço atleticano. Não sei, pode ser aqui. Desagradei metade aqui, né? Calma, Bianca. Resultado da sua vida passada. Tô brincando. Não existe vida passada, irmão. É uma só. O autor aos Hebreus diz que ao homem está determinado a viver uma vez só e depois enfrentar o juízo. Como que você quer enfrentar o juízo? Eu escolhi enfrentar o juízo como um crente. E olha, eu morria de medo de ser otário, de ser enganado. Sempre foi um dos meus maiores medos. Eu lembro de fazer essa oração para Deus quando eu nem acreditava nele direito. Eu dizia: Deus, eu não quero ser enganado. Eu fui algumas vezes. Só que nesse caminho, mesmo em vezes que eu fui enganado, eu sempre fui levado por Ele por um caminho de conhecimento. Talvez é por isso que você tenha chegado até aqui. Não estou dizendo que a gente é melhor do que ninguém, não. Mas nós pregamos o que a palavra diz. Nós ensinamos o que a verdade diz. Amém? E se você é da verdade, se você tem o Espírito Santo, você sabe que é verdade o que a gente está dizendo. Amém? Cuidado com pensamentos diabólicos. Teve uma vez que o irmão falou que achava que eu não corrigia algumas pessoas na igreja. E ele citou as pessoas que eu mais corrijo. Mas é porque a gente corrige no secreto, né? Não é em público. O máximo de correção pública que existe é isso aqui, que é a correção que a palavra nos dá. Lembra, se você apanhou essa noite, não é porque eu bati, é porque você é um apanhador. É só tirar a cara da reta e começar a andar em fé. Tira a cara da reta da minha mão, porque ela vai sempre no mesmo lugar. Você já sabe.
Se quiser, a gente avisa no grupo. Hoje é o pastor Paulo. Ah, não. Agora, por favor, tome cuidado, porque Jesus também bate no mesmo lugar. Eu estou usando a mão dele, na verdade. Dói quando a gente resiste a Deus. Quando a gente se opõe a Deus. A dor vem daí. E olha que triste. A gente tem um contato com o Deus Todo-Poderoso. E a única face que a gente consegue enxergar nele é a do juízo. A face do juízo existe. Está na reta do murro. É por isso que eu permaneço atrás dele. Seguindo ele para onde ele vai. Eu não quero estar na frente. Amém. Vamos ficar de pé. Tira a cara da frente, irmão. Aleluia. Vou só ler para você Hebreus 3:12. Diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Desde que. Nós somos participantes desde que estejamos na mesma confiança. É o que Jesus vai falar sobre o primeiro amor. É o mesmo amor, o mesmo coração aberto, a mesma confiança. Não deixe que o engano do pecado endureça o seu coração. Amém. Faça uma oração sincera nessa noite, entregando o seu coração para viver em fé. Peça perdão a Deus. Se você, em algum momento dessa ministração, entrou na reta do murro, peça perdão a Deus. Se você percebeu que em algum momento essa palavra te trouxe alguma correção, não é a mim que você vai prestar contas, irmãos, é o Senhor. Sabe que às vezes eu tenho um dilema. Abra meu coração para vocês. Às vezes eu tenho um dilema pessoal, sabe? Às vezes eu tenho medo de ser duro demais, sabe? Eu tomo muito cuidado. Se você percebeu, eu tenho orado para Deus me ajudar com amor e graça nas minhas palavras. Porque eu acho que a gente tem que... É a forma que eu enxergo o Evangelho, sabe? O Evangelho é maravilhoso. A minha vida é outra depois do Evangelho, sabe? Mesmo se eu estiver enganado, tá melhor viver desse jeito do que do jeito que eu vivia. Amém? Mas eu fico pensando, será que eu deveria falar essas coisas? Mas eu percebo que é um chamado de Deus mesmo. Isso costuma me trazer mas isso costuma me trazer alguns problemas. De pessoas que são corrigidas pela palavra
E acham que sou eu, né? Teve uma vez que eu fui ministrar numa igreja, há muitos anos atrás, lá em Belo Horizonte. E teve uma pessoa que saiu com muita raiva de mim, porque achou que eu estava falando para ela. Eu nem conhecia, mas achou que o pastor tinha me falado da vida dela. Olha que loucura. Paranoia maluca. Mas sabe que às vezes é o Espírito Santo mesmo que faz isso. E eu comecei a entender que Deus deseja me usar dessa maneira. Olha que triste. Ou sei lá, triste nada, maravilhoso.